depois o Egito, nós temos a escravidão no Egito, depois o Êxodo, depois a conquista, os juízes, o reino unificado, o reino dividido, e justamente essa transição que nós vamos ver agora, entre o reino dividido, o exílio, e como que esses grandes players, né, esses grandes jogadores da política mundial do momento, foram se entrelaçando para produzir o que aconteceu no exílio. E vamos ver também como que foi para eles. Então, são dois vídeos, um falando um pouco dessa questão dos impérios, os grandes impérios da antiguidade, e outra que vamos conversar um pouquinho do exílio em si mesmo. Então, o Reino do Norte, o Reino de Israel, ele acaba em 722 a.C. E o Reino de Judá tem uma sobrevida, ele vai até 538. Não por isso quer dizer que ele vá muito bem, simplesmente que vá até lá. E nos interessa ver qual que era a situação geopolítica e como que se deram as coisas para que império após império fossem tomando conta deste território e do povo que ali vive. Claro, nós temos uma interpretação, nós temos que estar cientes de que ninguém que estuda história, né, que investiga, né, Heródoto, e que inventa essa palavra, ou traz essa palavra, e significa investigar, né? É ele quem usa, né, que faz o primeiro, vamos dizer, registro proposital da história, né? Então, ninguém que investiga pode se dar ao luxo, ao direito de dizer, eu estou isento de tudo, eu sou um cara completamente imparcial na análise dos fatos. Não. Então, nós assumimos, nós somos cristãos observando a história. Então, quando observamos os impérios passando por cima daquela terra e do seu povo, então, nós temos uma linha interpretativa. Nós entendemos que mais para lá, mais para cá, nada acontece sem que haja uma intervenção divina. E quando eu digo nós, é uma linha bastante restrita do mundo cristão, né? Há alguns que simplesmente acham que Deus esqueceu da criação, né? Muito bom. Então vamos falar dos impérios, mas quando falamos dos impérios não quer dizer que eles estejam colados um à continuação do outro. Para que o império pereça, outro deve ter surgido antes. E nesse surgimento ele engoliu o primeiro, ou às vezes outros, ou ele é o terceiro na linha. Mas tipo, não há como se fossem dois bloquinhos, um ao lado do outro, às vezes sobrepõe. Então preste muita atenção, primeira coisa nas datas, e segunda coisa, eu acho que temos que prestar atenção que quando falamos, por exemplo, vamos falar do Império Babilônico, na realidade estamos falando do Império Neobabilônico. O Império Babilônico em si não nos interessa muito, não nos afeta desde o ponto da nossa análise, né? Assim acontece também com o Assírio. Nós vamos falar mais do Império Neo-Assírio. Tá? E aí vamos entender por que se o povo foi sob os assírios, depois se retornam lá com o Império Persa, né? E nós vamos chegar apenas até o Império Persa, e depois veremos o Império Greco-Romano, mas precisamos chegar até lá em boa hora. Muito bom. Vamos começar com o Império Assírio, porque o Império Assírio é o que nos dá o pé de entrada, o pontapé inicial aos impérios que nos interessam nesta época. Obviamente que ali na região da Mesopotâmia podemos mencionar, por exemplo, o Império Sumério, antes do Império Assírio, mas não é o caso, não vem ao caso.
Muito bom, o Império Assírio pode ser dividido em três grandes faixas, grandes etapas, grandes estágios. Né? Então, nós temos o antigo Império Assírio, o Império Assírio Médio e o Neo-Assírio. Tá? Então, o antigo Império Assírio vai lá de 2025 antes de Cristo até 1378. Então, se você vai colocar isso em números, é um bom período de tempo. Certo? Aí depois nós temos o Império Assírio Médio, que vai começar quase que grudado, mas o fato de que não é continuidade justamente nos mostra que houve uma quebra aí, que vai começar em 1365 a.C. e vai terminar em 934 a.C. Ou seja, quando ele termina, quando o Império Assírio Médio termina, nós já temos o reino já havia se dividido, né? Com a morte ali em 931 de Salomão, ele se divide. Então, só para colocar as coisas em perspectiva, né? E depois temos então o que nos interessa, que é o Império Neo-Assírio, que vai de 911 a.C. até 609 a.C. E esse é o que nos interessa, porque é esse império que vai então reger sobre a nossa área de interesse. Tá? O Império Neo-Assírio foi o Império da Mesopotâmia, da Idade do Ferro, e vale ressaltar que quando falamos em Idade do Ferro, não quer dizer que seja a mesma data exatamente para todos os povos, não todos os povos entraram na Idade de Bronze, Idade do Ferro, exatamente na mesma época, né? Então, mas é mais ou menos naquela faixa, né? Mas é a Idade do Ferro da Mesopotâmia, né? E, como eu já falei, se estendeu de 911 a.C. até 609, e ele se torna o maior império do mundo até esse momento. Não existiu outro império tão grande e tão avassalador como o Império Assírio. Bastante bárbaros. Né? Eles aperfeiçoaram, diferente dos persas, por exemplo, que os persas não, eles eram brutais, mas eles não tinham táticas de guerra. Né? Então, os assírios aperfeiçoaram as primeiras técnicas de governo imperial. Quando nós vemos, por exemplo, vamos ver Napoleão, com toda a sua com toda a sua burocracia, isso é resquício de todos os impérios anteriores, mas quem amolda isto de uma forma que se aperfeiçoa assim, leva a um estágio incrível, são justamente os assírios. Né? E os assírios foram os primeiros a serem armados com armas de ferro. E as suas tropas empregaram táticas de guerras militares avançadas e eficazes, porque uma tática de guerra pode ser muito avançada, mas no campo de batalha pode se mostrar completamente inútil. Não? E eles foram guerreiros exímios, né? E como eu disse, avassaladores. Eu gosto dessa palavra para definir os assírios. Teve um senhorzinho ali, se chama Adad-Nirari II. Né? Este homem, vamos dizer o que dá pontapé inicial ao Império, lá no século X a.C. E a Síria então emerge como o estado mais poderoso da época. E ele passa a dominar todo aquilo que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. Então, a parte do Mediterrâneo Oriental, que é ali onde está a Palestina, onde está o nosso foco de interesse, a Ásia Menor, um pouquinho mais para cima, o Cáucaso, a parte da Arábia, a Arábia Peninsular, ali embaixo, né? O norte da África, ele também conquistou, e acaba com tudo isso eclipsando os seus rivais, como por exemplo a própria Babilônia, o Elão, a Pérsia, o Urartu, a Lídia, os Medos, os Frígios, os Cimérios, o próprio Israel, né, que é a razão dele cair
justamente os assírios, né? Judá também vai se ver em maus lençóis, né? Por conta de tudo isso. A Fenícia, Caldeia, todo o Canaã, o Império Cuxita, os árabes e o Egito. Ou seja, é grande pra caramba. Não? Eu não sei se eu vou conseguir editar este vídeo. Talvez eu coloque um mapa aí, senão a gente vê durante a aula. O Império Neo-Assírio, então, que é o que a gente, quando está no púlpito, a gente fala Império Assírio apenas, mas lembre-se que é o terceiro estágio, né? O Império Neo-Assírio, ele sucede, então, ao Império Antigo Sírio e ao Assírio Médio. Né? Eles acabam pertencendo à Idade do Bronze, lá no finalzinho. Durante o início do período neo-assírio, a língua acadiana continua a ser a língua principal do império, mas a partir da segunda metade do século VIII a.C., e devido à sua expansão territorial, a língua aramaica, lembra? A língua que depois os judeus falariam, Jesus falaria, né? Hoje em dia tem uma regiãozinha que lá fala arameu ainda, né? Mas a língua aramaica também foi aceita como uma língua pública adicional na vida e na administração, na vida cotidiana, né? E na administração. É mais ou menos como se falássemos inglês, com essa conquista cultural, falássemos inglês no dia a dia, a administração fala-se inglês. E voltando a Napoleão, a questão da aceitação do francês como língua dos territórios conquistados, mas aqui seria o contrário, né? Porque Napoleão é francês, fala francês, mas aí ele conquistando pedaços ali do que hoje é a Alemanha, né? Então ele adotasse ali o alemão como segunda, terceira língua. Aquela situação na qual o império não apenas conquista, ele também é conquistado. Um caminho de duas vias, porque a conquista feita na base da bota, ela avança, mas para ela se sustentar, ela precisa do povo, e o povo fala língua materna. Então, você estabelece uma negociação ali. Tá? Então, esse acádio ele vai ganhando gradativamente importância e acaba sendo, então, um reflexo da diversidade cultural dentro das fronteiras da expansão do Império Neo-Assírio. Agora, por que eu falo do acádio? O que tem a ver com a gente? Bom, o livro de Jó, aparentemente, é um poema acádio, sei lá, de Acade. Né? Então, essa mistura de línguas é também uma mistura cultural, né? E os judeus não vão passar isentos nessa. Então, quando eles adotam o livro de Jó para dentro da escritura, eles os trazem com todos esses traços culturais. Isso é muito importante. Muito bom. Vamos deixar então os assírios um pouquinho de lado e vamos falar do nosso segundo império, o que nos interessa agora, que é o Império Neobabilônico. Então, sempre falamos dos babilônicos apenas, né? O Império da Babilônia, né, tal. Falamos do exílio babilônico. Bom, igual que com o Império Assírio, que estava dividido em três, a Babilônia está dividida em dois. O primeiro Império Babilônico, que vai de 1894 a.C. até 1595, e o segundo, que ele vai, diferente dos impérios assírios, que são grudadinhos, basicamente, passam alguns anos, apenas algumas décadas, né? Uma cintura, tá. Na realidade, o segundo Império Babilônico vai surgir lá no ano 626 a.C. O primeiro termina em 1595 e o segundo vai começar em 626, lá na frente. É muito ano.
É muito tempo, né? Então, quando nós falamos do Império Babilônico na Bíblia, ou quando falamos da Babilônia, eu já falei isso numa outra aula, mas não estamos falando apenas da cidade da Babilônia, que era originalmente uma cidade-estado muito forte, que foi se estendendo, mas falamos também deste império que todo conquista ali. A volta, inclusive, engole um pedaço do Assírio. Mas o fazemos em referência ao segundo Império Babilônico. Por quê? Porque ele se encaixa justamente no período de tempo que nos interessa. Ou seja, se os reinos caem, o do norte cai em 722 e o do sul cai em 538, então quando encaixamos qual dos impérios temos que escolher para estudar, temos que escolher o segundo. Por quê? Porque é 626 a.C. até 539 a.C. Então, estamos falando do segundo Império Babilônico ou do Império Neobabilônico. Os dois nomes significam o mesmo. Mas também é conhecido por Império Caldeu. Certo? Foi o último dos impérios da Mesopotâmia, lembra? Suméria, Assíria e tal, a ser governado por monarcas nativos da Mesopotâmia. Acontece uma coisa muito parecida em outro lugar completamente distante, no Egito, né, quando os Hicsos sobem do sul e conquistam o Egito e tal, e os nativos não são mais faraós, né, eles simplesmente perdem durante alguns anos, alguns bons anos, né, o fato de serem faraós, de serem reis. Né. Então, o segundo Império Babilônico é o último daqueles impérios da Mesopotâmia a ser governado por monarcas nativos daquela região. Então, o reino da Babilônia ele se inicia com a coroação de Nabopolassar. Nabopolassar se torna rei então da Babilônia. E ele acaba sendo firmemente estabelecido por causa do Império Neo-Assírio em 612 a.C. Então, o Império Neobabilônico e sua dinastia caldeia governante, que nós mencionamos agora, tem uma vida curta, né? Acabam sendo conquistados depois, menos de um século depois, pelo Império Aquemênida persa, né? Em 539 antes de Cristo. Então, é este império com duração de menos de um século que vai ser o que vai arrasar a Judeia, né? Então, assírios no norte, Judeia no sul. Para lembrar, né? Na realidade é uma sucessão de fatos. Né? Muito bom. A derrota dos assírios e a transferência do império para a Babilônia marcaram a primeira vez que a cidade e o sul da Mesopotâmia em geral passaram a dominar o antigo Oriente Próximo desde o colapso do velho Império Babilônico de Hammurabi, que o reino de Hammurabi tinha acontecido quase 1000 anos antes. Né? Então, lembra da lei do talhão, olho por olho e dente por dente? Bom, o primeiro registro dele não é na Bíblia, é no Código de Hammurabi. Né? E então, com essa questão, é a primeira vez que eles passam a dominar ali. Eles tinham sido o primeiro império, na realidade, muito regional ali e muito centrado na própria cidade. Né? Aí depois já agora falamos de uma região bem grande. O período do governo neobabilônico, então, acaba havendo um crescimento econômico relacionado sem precedente em toda essa Babilônia, e também se vê um renascimento da cultura e da arte. Né? Você tem visto, imagino eu, algum filme, alguma representação, tá, dos jardins da Babilônia. Tá? Lembre-se que isso ficava no meio do deserto. E eles fazerem aqueles canais, aquelas coisas, é tremendo, né? Coisa de louco, né? Mas é um renascimento para valer.
Eles, nesse curto período de tempo, foi tremendo, né? E eles acabam trazendo de volta elementos da cultura sumero-acádica de 2000 anos antes. É mais ou menos como se estamos em 2021, então imagina quando estava terminando a Primeira Guerra Mundial, em 1918, né? Houvesse um império que começasse lá e tivesse terminando agora, ou já teria terminado, e tivesse trazido elementos lá desde o tempo de Jesus, né? Depois, né, Maomé, tivesse vindo e trazido elementos das cruzadas, né, da Idade Média, e os fosse colocando, né, mais ou menos isso para a gente ter uma perspectiva do que a gente está dizendo quando o Império Neobabilônico arrasta toda essa cultura de 2000 anos antes, né, e a coloca ali a serviço de si, né? Muito interessante essa conquista da cultura. E eu estou com isso estabelecendo alguma linha de pensamento para o que vamos conversar depois, depois com os gregos. Muito bom, então falamos dos assírios, falamos dos babilônicos e agora nos toca falar dos persas. Muito bom. Igualzinho que os outros dois impérios, no caso o assírio estava dividido em 3, os babilônicos em 2, né? O Império Persa está bem fragmentado, bem dividido, está cheio de furo para todo quanto é lado, mas se nós pegarmos o início do Império Persa no ano 550 a.C. e vamos acompanhando a subida e descida desse império, lembre-se que ele vai cair formalmente no ano 1979 da nossa era. Certo? Ouviram? Tá? O Império Persa é enorme em tempo. Tá? Claro, alguém vai ligar, mas não é o mesmo. Tá bom, o babilônico é a mesma coisa, o assírio também é a mesma coisa. Tá? Mas as características do império, a questão da cultura, a forma de governar, como se expandir e tudo mais, é o que determina de que se chama império. Então, vamos somente ver algumas dinastias. Na realidade, vamos ver duas dinastias, né? A Aquemênida, isso, começa lá em 550 a.C., vai terminar em 330, e essa é a primeira dinastia do Império Persa, né? Então, esses Aquemênidas aí foram os que criaram essa dinastia, se estabeleceram por Ciro II o Grande, em 550 a.C., com a conquista dos impérios Medo, Lídio e Babilônico. Então, cobre grande parte do mundo antigo e ele avança até ser conquistado por Alexandre o Grande. Então, estamos falando de períodos de tempo que são, em certo sentido, bastante grandiosos, né? Alexandre o Grande, o macedônio, ele vai ser um conquistador e tantos, né? É ele quem vai impulsionar a cultura helênica, né? A grande biblioteca da Alexandria, por conta dele. Então, esta dinastia dos Aquemênidas, começada com os Aquemênidas, vai acabar sendo truncada na sua expansão por Alexandre o Grande. Certo? Se você quer buscar uma referência, temos Persépolis, né? Que é o local histórico mais famoso relacionado com o Império Persa da era Aquemênida e foi declarado patrimônio da humanidade esses tempos atrás. Né? Muito bom. Da dinastia de 550 a.C. até o 330, nós temos que dar um pulinho aí para a dinastia Parta, que vai começar em 247 a.C. e vai até o 224. Então, podemos falar do Império Parta,
ele tem um outro nome aí, Império Arsácida. Foi uma das principais potências políticas e culturais iranianas do antigo Irã. Ou seja, quando nós olhamos aquela região ali do Irã, Iraque, né? Também podemos colocar um pouco a Síria também ali e tal. Mas essa região, por exemplo, quando você ouve falar dos curdos brigando, tudo isso e tal, são povos que têm raízes lá atrás, bem longe, né? Então, essa dinastia parta é a que faz uma das bases justamente do que hoje podemos ver algum resquício ainda no Irã moderno, né? Então, Arsaces I é o fundador, lá em meados do século III, né, que nós estamos falando, né? É o fundador quando conquista a região da Pártia, ali no nordeste do Irã, que por sua vez essa região, que era uma província, ela estava em rebeldia, né, com o Império Seleucida. Mitríades primeiro expandiu o império, conquistando então a Média e a Mesopotâmia, mais a norte justamente dos Seleucidas. O Império Parsa, Império Parta se expandiu no seu auge ao norte do Éufrates, no que hoje chamamos de centro-leste da Turquia até o leste do Irã. Este império acaba estando localizado no que era a Rota da Seda, né, entre o Império Romano, na bacia do Mediterrâneo, tá? E a dinastia Han, lá na China. Então ele acaba se tornando um centro de comércio. Então veja bem, um império que conquista um pedaço de terra muito importante, que tem uma proeminência na questão de negócios, então acaba se retroalimentando, né, e acaba tendo mais sucesso. Aí depois temos os Sassânidas, que são a dinastia que vai de 224 a 651 depois de Cristo, em tempo de extensão é mais ou menos parecida com a dinastia davídica, né? Que é uma das maiores, né? Repare, por exemplo, o que está acontecendo agora com a morte do príncipe Felipe, e é uma dinastia que fez 100 anos agora em 2017, né? E já estão pensando que vai se dissolver, então imagina uma coisa assim que dura 300, 400 anos. Muito bom. Então, entre os anos 247 e 224, a Pérsia era governada pelo Império Parta, que suplantou o Império Helenístico Seleucida. Quando falamos helenístico, estamos falando da Grécia, né? Aquela parte lá. Depois nós vemos, né? Os partas, então, são originários do norte do Irã e foram derrubados por uma revolta persa. Com isso, então, se estabelece o Império Sassânida, que governou até meados do século VII. Estamos falando de depois de Cristo, eu acho que eu falei errado, tá? Mas a dinastia Sassânida vai de 224 a.C. até 651 depois. Tá? A sua influência cultural se estendeu muito além dos territórios de fronteira desses dois impérios. Acaba chegando à Europa Ocidental, à África, à China, à Índia. E desempenhou um papel fundamental na formação da arte medieval europeia e asiática. Ou seja, estamos estendendo-nos bem na história. Saímos da questão lá daqueles anos que eram propriamente apenas imediatos ao império em si que nos interessa e nos estendemos para ter uma noção maior de para onde estamos indo. Não? O império, então, persa na era sassânida foi interrompido pela conquista muçulmana da Pérsia em 651.
Aí já estamos falando da nossa era, e então estamos falando do tempo do auge do islamismo, né? Porque aí se estabelece um califado na região, né? E depois vem uma invasão mongol, os mesmos mongóis que iriam chegar até Moscou, são os que invadem ali. Não estou dizendo das mesmas pessoas, né? O mesmo povo estou falando. E um último detalhe interessante que eu acho que vale a pena a gente ir atrás, investigar, conhecer, para não ser pego de surpresa e tal. Mas a principal religião da antiga Pérsia era o zoroastrismo, né? E isso é bom que se diga, porque alguns descobriram o zoroastrismo agora e falam, nossa, olha só, os cristãos não são os únicos a falar de um Messias que ressurge. Tá? Então, é bom dar uma olhada. Tá? Mas esse zoroastrismo vai sendo substituído aos poucos pelo islamismo, e então, já para o século X, o islamismo reina completamente. Então eu queria dar uma repassada assim no Império. Então o nosso resumo é assim: Israel cai em 722, e no próximo vídeo nós vamos ver mais detalhes das quedas e das deportações. Judeia vai cair em 538, tudo isso antes de Cristo, né? E nós vimos os impérios, então, que vão se passando. E eu tentei colocá-los mais ou menos em ordem, né, para poder facilitar a lembrança. Então, os assírios, os babilônicos e os persas. Engolimos aí os gregos e os romanos, mas depois vão se encaixar. O que precisamos agora, de imediato, são esses três. Tá bom? Então tá jóia. Obrigado.